Eu sei, galerinha, você tentou e aí não deu, né? Mas é assim, a vida acontece essas coisas. Às vezes a gente tá com a cabeça cheia, tá com algum problema e não consegue realizar todas as atividades, as avaliações e o negócio não anda. Mas não tem problema não, viu? Porque a gente vai fazer a nossa revisão. Vamos praticar com alguns exemplos bem básicos para você ter sucesso aí na sua avaliação de recuperação. Então vamos lá para a gente conhecer os conteúdos que serão abordados nessa revisão de recuperação do nosso dia de hoje. Bora lá? Então, aqui na nossa aula de 16, nós vamos revisar sobre densidade, substâncias e misturas, átomos e moléculas e notação química. Aqui dentro a gente escolheu esses conceitos porque eles são os básicos e fundamentais dentro da química do primeiro ano e que vão servir de suporte para a sua química do segundo e posteriormente para alguns conceitos básicos da química do terceiro ano. Então vamos lá! Na aula 3, a gente trabalhou o conteúdo sobre densidade. Nós vimos o conceito e os fatores que podem interferir na densidade das substâncias. Primeiro ponto, a densidade ela sempre vai expressar a relação entre massa em gramas de um corpo e o seu volume ocupado, ou seja, o volume que aquele corpo, que aquele objeto ocupa. E aí o nosso volume, normalmente a gente trabalha em centímetros cúbicos ou em ml. Existem também densidades que trabalham em quilo por metro cúbico ou em grama por litro. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula a densidade. E aí eu falei para vocês, né, assim como o professor Almeida também reforçou, a densidade ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, substâncias puras apresentam a sua própria densidade. A densidade da água vai ser diferente da densidade do óleo, que vai ser diferente da densidade da areia, por exemplo. Por quê? Para um mesmo volume, substâncias diferentes vão apresentar quantidades diferentes de matéria. Então, a água para um volume, digamos que aqui tenha 100 ml, vou colocar 1 litro, né, gente? Porque vai ser proporcional. Para a água, que aqui vai ter 1000 ml, ele vai apresentar uma massa de 1000 gramas. 1000 ml de óleo, que fica proporcional com a massa, vai apresentar uma massa de 900 gramas. A areia, se eu tiver 1000 ml de areia, por exemplo, já vou ter 1500 gramas. São exemplos. E aí o que acontece? Observe que os volumes são iguais, mas a quantidade de matéria, a massa desses corpos são diferentes. O que isso quer dizer que a densidade delas também vai ser diferente, apesar da gente ver que eles têm a mesma quantidade, entre aspas, para todos os recipientes. Então, isso implica que a densidade, elas são propriedades químicas e específicas para as substâncias. Então, eu posso saber se eu tenho uma substância que é água, ou que é álcool, ou que é outro tipo de substância, calculando o volume, determinando o seu volume e a sua massa e depois jogando na fórmula massa dividida pelo volume. Tranquilo? O que acontece? Eu vi que é uma propriedade específica, só que existem alguns fatores que podem fazer com que a propriedade específica, por exemplo, da água, varie, ou seja, que a densidade possa mudar. Primeiro ponto é o tipo de material. Substâncias diferentes possuem densidades diferentes, então a densidade vai variar de uma substância para outra. Outro ponto é a temperatura. A densidade de uma substância ela vai variar conforme a temperatura sobe ou desce. O estado físico. Um exemplo básico é quando você vai beber água, eu falei isso, você pega aquela água, eu quero uma água bem geladinha, pega um cubinho de gelo, coloca dentro, o que acontece? O gelo vai flutuar na água. Isso vai acontecer com todas as substâncias? Não, é características que vão estar mudando de uma substância para outra, mas na água, o estado sólido, ele é menos denso
que o estado líquido da mesma. A pressão também vai interferir, principalmente nos gases. Então, a gente está vendo que a densidade é uma propriedade física utilizada na química para determinar ou diferenciar substâncias umas das outras. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar. É hora de recuperar. E como eu sei que vocês têm algumas questões de dúvida na matemática da química, a gente trouxe, eu e o professor Almeida, uma questão sobre densidade que trabalha o cálculo. Então, diz o seguinte: qual a densidade em gramas por centímetros cúbicos de uma solução de volume igual a 5 litros e massa igual a 4.000 gramas? Primeiro ponto, ele está dizendo que ele quer a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, a minha massa tem que estar em gramas, tá aqui, ó, ok? E o meu volume tem que estar em centímetros cúbicos. E aqui, ó, o volume está em litros. Então, você vai transformar para centímetros cúbicos. Professora, não faço ideia, não sei como eu transformo. Lembre-se que centímetro cúbico é igual a ml. E a gente sabe que 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, também equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, se a gente tem 5 litros, quantos centímetros cúbicos ele vai equivaler? Aí você vai. 1 vezes x dá x igual a 5 vezes 1.000, que vai me dar 5.000 centímetros cúbicos. Então, o meu volume que eu vou trabalhar no cálculo não é 5 litros, é 5.000 centímetros cúbicos. Como que vai ficar o nosso cálculo? A fórmula da densidade, massa dividido pelo volume, sempre a massa em cima. A massa eu tenho aqui, ó, 4.000 gramas. Dividido por quanto? 5.000 centímetros cúbicos, não 5 litros, 5.000 centímetros cúbicos. Aí é matemática para que te quero. Conta nos dedos, faz os pauzinhos no canto da folha, vê aí a melhor maneira de trabalhar esse cálculo matemático e dividir. É como se você estivesse dividindo 4 para 5, que vai dar 0,8 gramas por centímetros cúbicos. E aí, se fosse a sua prova, você ia lá e ó, pá, letra B. Tranquilo? Então vamos para a nossa aula sobre misturas e substâncias, aula 6. Substâncias são aqueles materiais com composição química constante. E aí eu falei na aula lá, lembra? Ah, então a água é chamada de substância porque toda água ela tem a sua composição constante. Qual é a composição constante da água? Formada por moléculas de H2O. Lembram? Então, como a formação dela é constante, ela também vai apresentar propriedades físicas bem definidas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade. Lembrem-se, ponto de fusão e ebulição também são propriedades físicas específicas da matéria. A água tem a temperatura de mudança de fase dela, que é diferente da temperatura de mudança de fase de outra substância como o álcool. Então, não variando em determinada pressão e temperatura. Dentro do estudo das substâncias, a gente viu que existem as substâncias simples, quando as moléculas que compõem aquela substância são formadas apenas por um único tipo de elemento. Oxigênio, molécula formada só por o gás oxigênio, tá, gente? Molécula formada só pelo elemento oxigênio. Aí a gente vai lá pro nosso rômbico lá, o enxofre, formado só por átomos de elemento enxofre. Então, isso aqui são substâncias simples. Já as substâncias compostas são quando essas moléculas que formam as substâncias ou aglomerados iônicos, elas são formadas por 2 ou mais elementos diferentes. Aí a gente tem o gás metano, ó, carbono e hidrogênio. Tem a água, hidrogênio e oxigênio. Tem o dióxido de carbono. Observe que são formados por átomos de elementos diferentes. Por isso, são ditas como substâncias compostas.
Já a mistura é quando a gente tem essas substâncias que até então eram puras e elas estão juntas, unidas, misturadas de algum modo em algum recipiente. Então, é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias chamadas de constituintes. Então, as substâncias que fazem parte das misturas, elas são chamadas de constituintes. Misturas são produto da união mecânica de substâncias sem mudança na natureza química e, portanto, cada constituinte retém suas propriedades, ou seja, não ocorre reação química. E aí nós classificamos as misturas em duas categorias. As misturas homogêneas, que se apresentam de forma uniforme, e aí a gente tem um exemplo quando a gente vai lá e dissolve o açúcar na água. Professora, se eu pegar um copo com água, jogar uma colher de açúcar e deixar lá, já é uma mistura homogênea? Não! O açúcar tem que estar totalmente dissolvido ao ponto de você não conseguir visualizar as moléculas do açúcar de jeito nenhum. E isso, galera, não é só a olho nu, não. Isso é a nível microscópico, ultramicroscópico. As misturas homogêneas são é uma interação tão forte que existe entre as moléculas, elas têm uma afinidade tão forte, que elas ficam tão envolvidas umas nas outras que nem com ultramicroscópio eu consigo separar, eu consigo visualizar essas substâncias que estão formando elas. Já nas heterogêneas, a gente tem aí a questão visual, né? Onde a gente consegue ter aqui água e óleo, é bem visual que ela é heterogênea. Nós temos fases, duas ou mais fases, mas nós temos também situações de misturas heterogêneas que a olho nu a gente não consegue diferenciar, que é o caso, ó, do sangue, tá, gente? O sangue é uma mistura heterogênea que quando você vai lá no laboratório fazer exame, o que acontece? Eles colocam o teu sangue num tubo de ensaio, colocam numa centrífuga que ele gira em alta velocidade e aí dentro daquele tubo de ensaio vai estar lá o teu sangue, aí aqui a gente vai ter o acumulado lá, né? Aqui vai ter um plasma, um líquido meio transparente, se você não tiver colesterol alto, ele vai estar bem transparente, bem. E aqui a gente vai ter os glóbulos mais densos, né? Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Alguma dúvida? Vamos verificar. É hora de recuperar. E aqui a gente trouxe uma questão que fala sobre as fases. Olha só. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. E aí ele quer que tu me diga quantas fases tem aqui no 1, quantas fases tem no 2, quantas fases tem no 3. Aqui ele diz que no 1 tem óleo, água e gelo. No 2 tem água gaseificada e gelo. E no terceiro tem água salgada, gelo, óleo e granito. Como ele quer saber fases, você vai dizer nessa questão aqui o visual. Se ele perguntasse o número de componentes, aí você teria que lembrar, por exemplo, no sistema 3, que aqui na água salgada eu tenho água mais o sal. E o sal seria um componente. E o gelo nada mais é do que água no estado sólido. Mas como ele só quer fase, você vai no visual. Ó, eu vejo o óleo, estou vendo o gelo e aqui a água. Então, eu digo que no 1 tem 3 fases. No 2, eu vejo o gelo, vejo a água e, ó, eu vejo as bolinhas dos gases, do gás. Então, bom, então aqui também nós temos 3 fases. Aqui eu tenho o óleo, eu tenho o gelo, tenho a água e tenho o granito. Então, aqui eu tenho 4 fases. Por isso que a nossa alternativa aqui é a letra B. E para fechar aqui um pouco, nós temos átomos e moléculas. A gente viu que matéria, no caso, para Dalton, a matéria ela é formada por átomos e isso é consolidado hoje. Nós temos aí que ele pegou a teoria lá dos pré-socráticos, que diziam que todas as reações, as transformações dos fenômenos naturais ocorriam pelo movimento de pequenos corpúsculos que eles chamavam de átomos, que quer dizer indivisível. Então, o átomo de Dalton,
nada mais era que esferas maciças, indivisíveis, ou seja, não era formado por partes menores, imutáveis, imperecíveis, não estragavam, né? E que não poderiam ser criados nem destruídos. E aí veio a frase: na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Então, com átomos de tamanhos e massas diferentes, apresentam propriedades químicas diferentes. Então, átomos de elementos diferentes teriam massas diferentes, teriam tamanhos diferentes. Átomos do mesmo elemento, eles teriam tamanho e massas iguais e, portanto, teriam as mesmas propriedades. Ele afirma também que os átomos poderiam se unir formando novas substâncias, corretíssimo. E que nessas transformações, os átomos não seriam criados nem destruídos, eles seriam rearranjados, produzindo a nova substância. Né? A gente tem esse conceito hoje bem consolidado dentro das reações químicas, né? Realmente os átomos eles podem se unir e formar novas substâncias. Hoje a gente sabe que os átomos não são esferas maciças e indivisíveis. Nós sabemos que existem a formação dele, constituição dele por outras partículas menores. E a gente vai aprender muito sobre isso nas próximas aulas. E quando ele fala aqui que átomos do mesmo elemento são todos iguais, iguais em massa e tamanho, hoje não se aplica porque a gente conhece os isótopos, tá? Nas contradições, a gente tem aí o surgimento do conceito de molécula. Até então, as substâncias não eram tratadas como substância, eram tratadas como átomos simples, átomos compostos. Então, quando ele falava, por exemplo, na formação da água, ele acreditava em 2 volumes de átomos de hidrogênio com um volume de oxigênio, formando 3 volumes na água. E isso não se aplica necessariamente, a gente forma uma molécula, né, de água. Então, veio o conceito de Avogadro, aonde foi abordado a primeira vez o termo molécula, e aí, em vez de trabalhar com um átomo simples de gás nitrogênio, trabalha-se com uma molécula de gás nitrogênio que é composta por 2 átomos de nitrogênio ligados. Então, aqui equivale a um volume. Essa molécula se liga a nossa molécula de gás oxigênio, que nada mais é que 2 oxigênios ligados, para formar 2 volumes. Então, um volume mais um volume formou 2 volumes de moléculas integradas, né, que são apenas moléculas de monóxido de nitrogênio. O que ele queria comprovar aqui? A conservação das massas, que é uma das bases da teoria de Dalton, que é lá da lei de Lavoisier. Alguma dúvida? Vamos verificar. É hora de recuperar. E aí a gente chega na nossa questão número 3, que diz assim: podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar o ponto de vista quantitativo à existência dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton citados abaixo, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Então, a gente coloca os postulados dele e vai para a única correta nos dias atuais. Aí ele vem: os átomos de um mesmo elemento químico são todos idênticos. Não é mais atual. Uma substância elementar pode ser subdividida se conseguir partículas indivisíveis chamadas átomos. Não, porque não existe substância elementar e sim substância simples. 2 ou mais átomos podem se combinar de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto, sim. É possível criar ou destruir um átomo de um elemento químico? Não. Então, a nossa resposta correta é a letra C. E para finalizar, notações químicas, o que vocês precisam lembrar? Que nós temos a a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que diz que o nome do elemento químico ele pode mudar de um país para o outro, mas o seu símbolo não. E aí a gente tem aqui o ferro, que o símbolo é o Fe. Sempre quando eu tiver um elemento químico formado por 2 letras, o primeiro maiúsculo e o segundo minúsculo. Todas as outras informações não variam, tá? O nome iron e ferro pode variar, mas o símbolo não. Símbolo sempre vai estar representando
o elemento. Primeira letra, sempre maiúscula. E se tiver só uma letra, ela é maiúscula. Se for formada por duas letras, a segunda sempre é minúscula, tá, gente? E aí, para fechar, a gente tem que entender que quando a gente está falando de moléculas que formam as substâncias, aí a gente tem a representação das fórmulas. As fórmulas representam as moléculas que compõem as substâncias. E as equações químicas, elas representam simbolicamente as reações. Então, a gente representa aqui as moléculas dos reagentes e as moléculas dos produtos que são formados. E só para fechar, a gente tem aqui, para você determinar, observando a imagem, o que nós temos. Observe aqui, eu tenho uma substância, aqui essa substância é igual a essa, e essas aqui elas são diferentes. Então, na imagem, nós temos 1, 2, 3, 4 substâncias, né? E aí ele diz aqui, ó, na imagem existe 6 moléculas. 1, 2, 3, 4. Não, tem 5. Na imagem temos apenas substâncias simples. Não, a gente tem substância composta também. As bolinhas iguais representam o mesmo átomo. Então aqui, ó, substância simples, mas aqui substância composta. Na molécula existe 3 substâncias compostas. Vamos lá. 1, 2, 3, certo? Na imagem temos apenas substâncias compostas? Não, a gente tem uma substância simples aqui. Na imagem temos 14 átomos? Não. Então a nossa resposta correta é a letra C. E agora, vai lá, faz a tua prova e ó, sucesso! A gente se encontra de novo lá nas nossas aulas da unidade 2. Tchau, tchau!